Se você passou dos 45 anos e sente que ainda não ativou sua verdadeira riqueza, talvez seja a hora de encarar uma verdade que Napoleon Hill deixou clara em seus ensinamentos. A maioria das pessoas desperdiça os melhores anos da vida perseguindo ideias que não são suas, construindo sonhos que pertencem a outras pessoas e aceitando limitações que foram herdadas e não escolhidas. Depois dos 45, você já viveu o suficiente para saber que o tempo não volta, que as oportunidades perdidas deixam marcas, mas também já viveu o bastante para perceber que ainda há uma chama acesa dentro de você. E se essa chama for exatamente o que você precisa para criar a maior virada da sua vida? Napoleon Hill dizia que a riqueza começa com um estado de espírito. Isso não é uma metáfora vazia. É uma reprogramação interna que você precisa fazer, onde o medo da escassez dá lugar à confiança no seu valor. Depois dos 45, você tem algo que poucos jovens têm: experiências que te ensinaram o que não fazer, sabedoria para reconhecer armadilhas e maturidade para não agir por impulso. Isso, por si só, já é um ativo. O que falta agora é direcionar essa bagagem para um propósito claro, uma decisão firme e uma atitude implacável. A maioria das pessoas falha porque se recusa a decidir. Não se trata apenas de querer ser rico, mas de decidir ser. E toda decisão verdadeira exige sacrifício. Você vai precisar abrir mão da ideia de que já está velho demais, que perdeu o timing, ou que já deu o que tinha que dar. Esses pensamentos são traiçoeiros. São as vozes da mediocridade disfarçadas de lucidez. Hill dizia que o fracasso começa com o hábito de aceitar a derrota antes de lutar. Você já se acostumou a sobreviver, agora precisa aprender a prosperar. Isso começa no momento em que você diz a si mesmo: eu não aceito mais viver aquém do meu potencial. Pode parecer simples, mas essa frase tem poder, porque ao dizer isso, você está rompendo um contrato silencioso que manteve com a sua zona de conforto. Ativar sua riqueza não começa com uma planilha de investimentos ou uma mudança de carreira. Começa com a sua mente, com a sua capacidade de visualizar uma nova realidade e acreditar nela com tanta força que seu corpo, suas ações e seu ambiente começam a se moldar a esse novo padrão. Visualizar não é sonhar acordado, é treinar o seu cérebro para operar como se aquilo que você deseja já existisse. Hill chamou isso de definiteness of purpose. É clareza de um propósito definido. A pessoa que sabe exatamente o que quer é como um míssil teleguiado. Ela pode errar o alvo algumas vezes, mas não para até atingir. O primeiro passo para ativar sua riqueza depois dos 45 é redefinir o que riqueza significa para você. Não é só dinheiro, é liberdade, é poder de escolha, é tempo, é respeito, é influência. Se você buscar apenas números na conta bancária, pode até conseguir, mas se sentirá vazio. Hill afirmava que o sucesso sem propósito é uma forma disfarçada de fracasso. Então, pergunte-se com brutal honestidade: o que eu quero construir daqui para frente? O que ainda está em mim que eu me recuso a enterrar? Que talento, visão ou desejo eu tenho ignorado por medo de parecer tarde demais? Porque a verdade é que você só envelhece de verdade quando para de lutar por algo que ainda pulsa dentro de você. Mas não basta querer, é preciso um plano. E para isso, Hill recomendava uma prática que poucos têm coragem de adotar. Escrever com clareza o que você deseja conquistar, em quanto tempo, o que está disposto a dar em troca, e ler esse compromisso em voz alta 2 vezes por dia. Parece simples, quase ingênuo, mas não é. É um ritual de reprogramação mental. E ele funciona porque força você a sair da névoa dos desejos vagos e entrar no terreno da ação concreta. Quando você escreve seu objetivo, você dá forma ao invisível.
Quando você o lê em voz alta todos os dias, você grava esse objetivo na sua mente e subconsciente, que é, segundo Hill, onde mora o verdadeiro poder criador do ser humano. Não subestime esse processo, ele é a fundação do seu novo caminho. Depois dos 45, você não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar anos errando no escuro. Você precisa de direção, e essa direção começa com clareza. Clareza exige tempo, exige silêncio, exige confronto com verdades desconfortáveis, mas é o único caminho. E aqui entra o segundo elemento que Hill sempre destacou: a fé, mas não a fé cega. É uma fé construída, cultivada, treinada. É acreditar que você pode, porque decidiu que vai. E essa fé nasce da repetição, da prática, do comprometimento diário com o seu objetivo. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas e se eu fracassar? E a resposta é simples: você vai. Em algum momento, de algum jeito, você vai errar, vai cair, vai perder. Hill nunca disse que a jornada seria perfeita. Ele disse que o fracasso é apenas o universo testando se você realmente quer aquilo que diz querer. Cada tropeço é uma pergunta. Você está disposto a continuar mesmo assim? Você quer isso o bastante para pagar o preço? A maioria desiste. Mas os poucos que persistem descobrem uma força que nunca imaginaram ter. E aqui está algo poderoso que Hill escreveu em A Lei do Triunfo. O fracasso muitas vezes vem disfarçado de bênção. Ele vem para tirar você da rota errada. Ele vem para destruir o que estava te sabotando em silêncio. Então, depois dos 45, você precisa começar a olhar para os seus fracassos com outros olhos. Eles não foram castigos, foram redirecionamentos. Foram provas de que você está vivo e que ainda está jogando. O verdadeiro fracasso é desistir, e isso você não pode mais fazer. Nesse ponto da vida, a urgência deve ser sua aliada. A consciência de que o tempo é limitado pode ser o combustível mais poderoso para te tirar da estagnação. Mas essa urgência precisa ser canalizada com inteligência e não com desespero. É hora de parar de correr em círculos, de tentar agradar todo mundo, de fingir que está tudo bem quando não está. Hill dizia que os maiores líderes são aqueles que têm coragem de ser impopulares. Você está disposto a desagradar para viver a sua verdade? Está pronto para ser julgado por quem nunca teve a coragem de tentar? A verdadeira riqueza começa quando você para de mendigar validação e começa a construir valor. Isso exige presença, exige dizer não, exige disciplina, exige foco e exige que você aprenda a usar tudo o que já viveu como munição e não como peso. Sua dor pode virar força, suas decepções podem virar sabedoria, sua idade pode virar vantagem. Mas só se você decidir. Você já entendeu que a decisão é o ponto de partida e que clareza de propósito e fé inabalável são os motores internos da sua transformação. Mas o que vem depois? Napoleon Hill foi claro: nenhuma conquista real acontece no isolamento. E aqui entra um dos elementos mais ignorados por quem tenta enriquecer sozinho: o poder do ambiente e das alianças mentais. Hill chamava isso de mastermind. É a união harmoniosa de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita sincronia por um propósito comum. A riqueza, segundo ele, não é um esforço individual, é uma construção coletiva. Você precisa de pessoas que pensem grande, que te desafiem, que te puxem para cima. Se você está cercado de gente que reclama da vida, que acredita que sucesso é questão de sorte, que vive dizendo que não dá mais, que está difícil para todo mundo, você já sabe o motivo pelo qual ainda não ativou sua riqueza. O seu ambiente te programa. Ou ele te fortalece ou te sabota. E depois dos 45 anos, você não pode mais deixar isso acontecer. Você precisa cortar o que drena sua energia. Precisa selecionar com precisão cirúrgica quem entra no seu campo mental. Se quiser crescer, vai precisar se afastar de quem insiste em permanecer pequeno. E atenção,
Isso não significa abandonar sua família ou cortar amigos do passado sem compaixão. Significa assumir que você está em um novo nível de exigência interna. Você não pode mais se permitir conversas vazias, distrações que te roubam o foco, compromissos que não te acrescentam nada. Hill ensinava que a energia mental é limitada e que o uso sábio dessa energia define o ritmo da sua ascensão. Você precisa alimentar sua mente com ideias elevadas, com leituras que te desafiem, com pensamentos que expandam sua visão. Precisa ser radical com o que consome, tanto em conteúdo quanto em companhia. Nesse novo caminho, é comum sentir-se sozinho. Mas essa solidão não é castigo. Ela é uma fase de transição. É o momento em que você se distancia do ruído para ouvir sua própria voz. E é justamente nesse silêncio que você começa a identificar quem você é de verdade, o que quer de verdade e onde pode chegar se parar de se sabotar. Essa é a fase da reconstrução. E ela dói, mas é também a mais poderosa. Porque é nesse momento que você se desconecta da velha versão de si mesmo, aquela que duvidava, que adiava, que se conformava. Quando você começa a agir com base na decisão e na clareza que desenvolveu, algo começa a mudar no seu campo. Oportunidades aparecem. Pessoas diferentes cruzam o seu caminho. Você começa a perceber sinais, coincidências, portas que se abrem. Isso não é mágica. É resultado da sua mente operando em uma nova frequência. Hill dizia que o pensamento é uma força. E como toda força, ele gera impacto. Você emite uma vibração e atrai aquilo que está em sintonia. Mude sua frequência mental e o mundo ao seu redor começará a mudar também. Mas há um inimigo sutil que precisa ser enfrentado. O hábito. Sim, os velhos padrões. Aqueles comportamentos automáticos que você repete sem pensar. Aquela procrastinação disfarçada de planejamento. Aquela dúvida que aparece sempre que você está prestes a agir. Aquela desculpa bem elaborada que você conta a si mesmo toda vez que sente medo. Esses hábitos são a maior barreira entre você e a riqueza. E a única forma de superá-los é criando novos hábitos com disciplina, constância e vigilância. Hill dizia que a mente pode ser treinada como um músculo. E como todo treino, ele exige esforço repetido. Você vai precisar se forçar a levantar mais cedo, a estudar quando estiver cansado, a tomar decisões difíceis, a cortar gastos desnecessários, a dizer não quando for mais fácil ceder. Você vai precisar fazer o que nunca fez, para conquistar o que nunca teve. E essa é a verdade que poucos querem ouvir. Enriquecer depois dos 45 não é fácil, mas é possível. E muitas vezes é até mais provável, porque agora você tem foco, tem urgência e tem menos tempo a perder. Mas para que tudo isso funcione, você precisa acreditar em algo fundamental. Você é a fonte da sua própria riqueza. Não é o mercado, não é o governo, não é o seu chefe, não é a sua formação. É você. É a forma como você pensa, sente e age. É a forma como você reage aos desafios. É a forma como você se levanta depois da queda. Hill dizia que o homem que conquista sua própria mente pode conquistar qualquer coisa. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Dominar sua mente, seus impulsos, suas emoções. Isso exige autoconhecimento. Você precisa entender quais são os seus gatilhos, quais são as suas crenças limitantes, quais são as histórias que você tem repetido desde a juventude que te impedem de crescer. Hill dizia que tudo o que está na sua mente pode ser reescrito. E isso não é um processo de dias, é um compromisso de vida. Todos os dias você precisa plantar ideias novas. Precisa alimentar sua mente com imagens de sucesso, com pensamentos de abundância, com afirmações que te empoderem. Você pode estar pensando, mas eu não sou assim, nunca fui disciplinado, sempre fui disperso. E a resposta é clara. Então se reinvente. Pare de usar o passado como justificativa. Hill dizia que o cérebro é como um
pedaço de terra. Se você plantar espinhos, vai colher dor. Se plantar trigo, vai colher pão. Mas o solo não julga o que você planta. Ele apenas devolve. E sua mente funciona da mesma forma. Então, o que você tem plantado? Depois dos 45, você tem mais autonomia para escolher o que entra e o que sai da sua vida. Pode parecer que tem menos tempo, mas na verdade, você tem mais clareza. Sabe o que funciona e o que não funciona. Já sofreu o suficiente para saber o que não quer repetir. Agora é hora de usar tudo isso como ferramenta. É hora de ser estratégico, de criar rotinas que te blindem da negatividade, de estabelecer metas diárias pequenas e alcançáveis, de celebrar pequenas vitórias e usá-las como impulso. E aqui entra um conceito-chave de Napoleon Hill: ação persistente. O mundo está cheio de gente que começa bem e para no meio, cheio de planos brilhantes que morreram por falta de consistência. Hill dizia que o sucesso pertence a quem insiste, não ao mais talentoso, não ao mais rápido, mas ao que continua mesmo quando a motivação acaba, porque motivação é instável, vem e vai, mas a disciplina é construída, é ela que vai te levar até o fim. Então, depois de decidir, de definir seu propósito, de reprogramar sua mente e selecionar seu ambiente, o próximo passo é agir. Não importa se é um pequeno passo, o importante é que seja contínuo, todos os dias, mesmo nos dias ruins, especialmente nos dias ruins, porque é aí que a maioria desiste. E, se você continuar, você se destaca. Hill dizia que a maioria das pessoas para quando está a centímetros do ouro. Elas não percebem que o maior tesouro está logo depois do maior desafio. Você precisa persistir mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Porque, na verdade, muita coisa está acontecendo dentro de você, ao seu redor, no campo invisível das possibilidades que estão sendo moldadas pela sua nova postura. A vida começa a conspirar a favor de quem decide de verdade. E essa conspiração não é mística, é estratégica. É fruto de ações consistentes, alinhadas com um propósito claro e carregadas de fé. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a colher os frutos. De repente, uma ideia surge, uma conexão aparece, um projeto antigo renasce, uma oportunidade inesperada se apresenta. Não é sorte, é merecimento. É o universo respondendo à sua mudança. Mas cuidado, nesse momento é fácil se acomodar. É fácil pensar que já chegou. Hill alertava sobre o perigo do sucesso prematuro, aquele que nos faz relaxar, baixar a guarda, perder o ritmo. Por isso, mesmo quando os resultados começarem a aparecer, continue. Mantenha o plano, aprimore, ajuste, mas não pare, porque a verdadeira riqueza não é o destino, é o processo. É o que você se torna no caminho, é a disciplina que você constrói, a mente que você fortalece, a coragem que você desenvolve. É sobre se tornar alguém que não depende mais das circunstâncias para prosperar. Alguém que, mesmo diante da adversidade, mantém a visão clara, o coração firme e os pés em movimento. Você chegou até aqui porque algo dentro de você se recusou a aceitar uma vida medíocre. Porque, mesmo depois dos 45, ainda há uma voz silenciosa dizendo que você pode mais. E pode mesmo. Mas agora é hora de ir além da preparação mental, além da decisão, além da persistência. Agora é hora de entrar em um dos pontos mais profundos do pensamento de Napoleon Hill, o poder da emoção direcionada. Hill dizia que todo pensamento carregado de emoção tem 1000 vezes mais poder do que um pensamento frio e mecânico. Isso significa que, se você quiser ativar sua riqueza, vai precisar colocar sua alma no processo. Vai precisar sentir profundamente aquilo que deseja construir. Não basta repetir afirmações sem emoção. Não basta agir sem paixão. Você precisa estar inteiro na jornada. O seu cérebro,
aprende mais rápido quando você sente. O seu corpo responde melhor quando você acredita. E a realidade se curva com mais facilidade quando você vibra de forma coerente com o que deseja. Hill chamava isso de emotionalized belief, a crença emocionada. Ou seja, uma convicção tão viva dentro de você que seu comportamento começa a se moldar automaticamente em direção ao objetivo. Não é mais você tentando acreditar, é você vivendo como se já fosse verdade. E é nesse momento que a transformação se consolida. Quando o seu desejo não é mais uma ideia solta, mas uma verdade interna. Quando você não precisa mais forçar a disciplina, porque ela já virou hábito. Quando o medo de fracassar dá lugar à confiança silenciosa de quem sabe o que está fazendo. Isso não significa ausência de dúvida, significa domínio sobre a dúvida, porque você aprendeu a observar seus pensamentos e não ser escravo deles. Aprendeu a escolher no que acreditar. Aprendeu a filtrar o que entra na sua mente. Esse é o quinto passo: domínio emocional e mental. A capacidade de manter sua vibração elevada, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A habilidade de continuar acreditando quando os resultados ainda não chegaram. E, principalmente, a coragem de continuar mesmo quando ninguém mais entende o que você está fazendo. Hill dizia que todo grande realizador foi, em algum momento, ridicularizado, desacreditado ou ignorado. Mas isso não os impediu de seguir, porque eles sabiam que estavam construindo algo maior do que as opiniões alheias podiam compreender. Depois dos 45, você já não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa provar para si mesmo que ainda está vivo por um motivo, que ainda há tempo, que ainda vale a pena, que ainda é possível. E mais do que possível, é necessário. Porque o mundo precisa de pessoas que decidiram despertar, que decidiram não aceitar mais uma existência cinza, sem propósito, sem energia. Pessoas que não querem apenas sobreviver, mas deixar uma marca, construir algo que faça sentido, transformar a própria história. Mas para isso, você vai precisar manter sua mente sob vigilância constante, vai precisar eliminar o ruído, vai precisar ter uma rotina de fortalecimento mental diário. Hill recomendava alimentar a mente com leituras inspiradoras, com pensamentos elevados, com afirmações claras e positivas. Isso não é otimismo vazio, isso é programação intencional. A mente precisa de direção. Se você não der, o mundo dará. E o mundo é cheio de distrações, medos, escassez e ruído. Por isso, crie um ritual diário. Ao acordar, foque na sua visão. Antes de dormir, reafirme seu propósito. Durante o dia, vigie seus pensamentos. Rejeite o pessimismo como se fosse veneno, porque ele é. Outro ponto central é lidar com a crítica. Napoleon Hill alertava que, quando você começa a se destacar, começa a incomodar. Quando você muda, as pessoas ao redor reagem, nem sempre positivamente. E isso é um teste. Um teste para ver se você está realmente comprometido com o seu novo eu ou se ainda está preso à necessidade de aprovação. Se você quiser crescer, vai precisar suportar o julgamento, vai precisar andar em direção ao seu objetivo, mesmo quando todos ao redor dizem que não vai funcionar. E, eventualmente, os resultados falarão por você. Mas até lá, é você com você. E isso precisa ser suficiente. Com o tempo, você vai perceber que a riqueza que buscava não era só financeira, era interna, era mental, era espiritual. Porque a verdadeira prosperidade é se tornar alguém que tem poder sobre si mesmo, alguém que não se vende por pouco, que não se sabota por conforto, que não troca sua visão por distração. Isso é raro, e por isso é tão valioso. Porque o mundo está cheio de pessoas que têm tudo, menos controle sobre si mesmas, que têm dinheiro, mas não têm paz, que têm status, mas não têm significado. Hill dizia que a riqueza real
é ter liberdade. Liberdade de pensar, de escolher, de viver do seu jeito. E é exatamente isso que você está construindo. Uma vida com propósito, uma existência com direção, uma rotina com sentido. Isso é o que vai te diferenciar. Isso é o que vai te levar além. Porque agora você entende que a idade não é obstáculo, é combustível. É prova de que você já passou pelo fogo e sobreviveu. Agora é hora de transformar essa resistência em poder, essa dor em força, essa experiência em sabedoria prática. Você não está começando do zero, está começando de um lugar muito mais alto do que imagina, com mais bagagem, mais visão, mais maturidade e, o mais importante, com menos tempo para desperdiçar. Isso é um presente, isso é um privilégio e você precisa usá-lo com urgência e intenção. Não há mais espaço para procrastinar, não há mais espaço para se esconder atrás de desculpas. É agora, ou talvez nunca. Se você aplicar os princípios que Hill ensinou, clareza de propósito, fé emocionalizada, aliança com mentes elevadas, ação persistente e domínio mental, você vai ativar uma força dentro de si que estava adormecida. Uma força que não depende da sua idade, nem do seu passado, nem das suas circunstâncias. Ela só depende de uma coisa: da sua decisão de usar tudo o que já viveu como ferramenta para criar tudo o que ainda não viveu. E isso está totalmente nas suas mãos. Aos 45 ou mais, você não precisa de permissão, não precisa de validação, só precisa de ação. Porque o tempo não espera, mas a vida recompensa quem escolhe com coragem. Quem decide sair da fila, quem decide escrever o próprio destino. E você já começou. Ao ouvir isso, ao absorver essa mensagem, você já iniciou o processo. Agora só falta manter o movimento. Um passo por dia, uma decisão por vez, uma transformação de cada vez. E assim, sem pressa, mas com firmeza, você ativa sua riqueza. Você transforma sua mente em um campo fértil para grandes ideias. Você transforma seus hábitos em ferramentas de prosperidade. Você transforma sua idade em vantagem competitiva. Você transforma sua história em legado e, quando menos esperar, vai olhar para trás e perceber que tudo mudou. Não porque o mundo foi gentil com você, mas porque você decidiu mudar por dentro. E essa, segundo Napoleon Hill, é a maior de todas as riquezas.